Além de ser um dos atacantes brasileiros mais valorizados no futebol mundial, Matheus Cunha, o garoto nascido em João Pessoa, na Paraíba, transformou o sonho de jogar futebol em uma carreira capaz de gerar milhões de reais por temporada. Mas você já parou para pensar em como vive esse jogador? Neste vídeo, você vai descobrir como é a vida de Matheus Cunha. Fortuna. O crescimento financeiro de Matheus Cunha acompanha diretamente sua ascensão dentro do futebol europeu. A trajetória financeira de Matheus Cunha mudou completamente nos últimos anos. Depois de construir sua carreira na Suíça, Alemanha, Espanha e Inglaterra, o atacante alcançou um novo patamar ao assinar com o Manchester United em 2025. A transferência foi concluída após o clube inglês ativar a cláusula de rescisão junto ao Wolverhampton, em uma operação avaliada em aproximadamente 62 milhões e 500 mil libras, uma das maiores negociações envolvendo um jogador brasileiro naquele período. Mas o impacto mais visível aconteceu no salário. Segundo plataformas especializadas em finanças esportivas, Matheus Cunha passou a receber cerca de 180 mil libras por semana no Manchester United. Convertendo para a moeda brasileira, isso representa aproximadamente 1 milhão e 500 mil reais por semana. Em um único mês, seus vencimentos chegam próximos de 6 milhões de reais. Ao longo de uma temporada completa, o atacante acumula cerca de 9 milhões e 360 mil libras por ano, valor equivalente a aproximadamente 78 milhões de reais anuais, sem incluir bônus por desempenho, premiações, direitos de imagem ou contratos publicitários. Quando esses valores são somados aos patrocínios, campanhas comerciais e acordos de imagem, o patrimônio do jogador cresce de forma ainda mais significativa. Estimativas internacionais apontam que sua fortuna já estaria situada entre 25 milhões e 44 milhões de dólares, faixa que pode variar conforme patrimônio imobiliário, investimentos, contratos vigentes e valorização de mercado. Mas nada foi confirmado. Parte dessa riqueza está refletida em bens já conhecidos pelo público. Entre eles estão a mansão e veículos de luxo. O mais impressionante é que Matheus ainda está vivendo uma das fases mais promissoras da sua trajetória profissional. Isso significa que sua fortuna pode continuar crescendo nos próximos anos, impulsionada tanto pelo futebol quanto pelas oportunidades comerciais que surgem ao redor de atletas que atuam em clubes globais como o Manchester United. Afinal, com tanta grana, onde um jogador desse porte escolhe viver? É exatamente isso que vamos descobrir no próximo tópico. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar aqui embaixo para continuar acompanhando e sabendo tudo. Imóveis. Depois de conquistar espaço entre os principais atacantes brasileiros da atualidade, Matheus Cunha começou a transformar os altos salários do futebol europeu em patrimônio. E um dos investimentos que mais chamam a atenção está justamente no mercado imobiliário. O imóvel mais famoso ligado ao jogador surgiu após sua transferência para o Manchester United. Em 2025, Matheus adquiriu uma mansão de luxo avaliada em aproximadamente 36 milhões de reais, localizada em Hale, uma das regiões mais valorizadas da Grande Manchester. Mas existe um detalhe que torna essa propriedade ainda mais interessante. Antes de pertencer ao brasileiro, a residência era ocupada por ninguém menos que Zlatan Ibrahimovic, um dos maiores atacantes da história do futebol mundial. A mansão reúne características dignas de uma estrela da Premier League. São 6 quartos, 6 banheiros, academia particular, cinema privativo, bar, estúdio e uma ampla sala de jogos com mesa de bilhar. O imóvel foi projetado para oferecer privacidade, conforto e segurança, algo essencial para um atleta que vive constantemente sob os holofotes. Além do tamanho impressionante, a localização também chama a atenção. Hale é conhecida por abrigar empresários, celebridades e jogadores de futebol, sendo considerada uma das áreas residenciais mais sofisticadas da Inglaterra. Apesar da vida luxuosa na Europa, Matheus nunca rompeu os laços com suas origens. Sempre que entra em período de férias, o atacante retorna ao Brasil para reencontrar familiares e amigos.
João Pessoa, cidade onde nasceu, e Baía Formosa, local marcante de sua infância, continuam sendo destinos frequentes em sua rotina. Embora não existam registros públicos detalhados sobre mansões em seu nome no Brasil, diversas reportagens e vídeos mostram o jogador visitando a residência da família durante os períodos de descanso. Essa conexão constante com suas raízes ajuda a explicar uma característica marcante da sua trajetória. Mesmo acumulando patrimônio milionário, Matheus preserva uma forte ligação com o ambiente onde cresceu. Gastos exagerados. Se existe uma área onde a mudança de vida de Matheus Cunha fica evidente, é nos bens de luxo que passaram a fazer parte da sua rotina após o sucesso no futebol europeu. Ao longo dos anos, o atacante construiu um patrimônio que lhe permitiu ter acesso a carros esportivos, relógios exclusivos, viagens internacionais e itens que normalmente só fazem parte da vida de celebridades e atletas de elite. Mas existe uma diferença importante. Ao contrário de alguns jogadores que transformam a ostentação em marca pessoal, Matheus costuma apresentar um estilo mais moderno e sofisticado, misturando luxo com discrição. Grande parte dos seus gastos mais conhecidos está concentrado em automóveis de alta performance, acessórios premium e experiências ligadas à família e ao lazer. E um desses veículos chama atenção até mesmo entre os milionários da Premier League. Viagens. Mesmo vivendo na Inglaterra, Matheus Cunha faz questão de aproveitar as férias longe do ambiente competitivo do futebol europeu. O destino mais importante continua sendo o Brasil. Sempre que o calendário permite, ele retorna para o Nordeste para reencontrar familiares e amigos. João Pessoa, sua cidade natal, e Baía Formosa, onde viveu parte da infância, aparecem constantemente em suas publicações. É justamente nesses locais que o atacante costuma passar parte das férias. Praia, surf, futevôlei e passeios de helicóptero se tornaram atividades frequentes durante seus períodos de descanso. O contato com o mar é tão importante para o jogador que sua tradicional comemoração de surf após os gols acabou se transformando em uma marca registrada da carreira. Além do Brasil, Matheus também compartilha registros de viagens internacionais. A Grécia aparece entre os destinos associados aos seus momentos de lazer, assim como a Irlanda, onde publicou registros de viagens em família. Com a seleção brasileira, sua rotina também envolve deslocamentos constantes pela América do Sul, Europa e América do Norte. Em 2026, por exemplo, participou da preparação brasileira para a Copa do Mundo nos Estados Unidos. O que chama a atenção é que praticamente todas as viagens têm algo em comum: a presença da família. Mas se as viagens mostram o lado mais tranquilo do atacante, os carros revelam uma paixão completamente diferente. Carros. Quando o assunto é automóveis, Matheus Cunha faz parte do grupo de jogadores que desenvolveram uma verdadeira paixão por veículos de alta performance. Um dos modelos mais associados ao atacante é o Porsche 718 Cayman GT 4RS. Avaliado em aproximadamente R$1.200.000 a R$1.400.000, o esportivo é considerado um dos carros mais radicais produzidos pela Porsche para uso urbano. Com aceleração extremamente rápida e desempenho inspirado nas pistas, tornou-se um dos veículos mais vistos ao lado do jogador. Outro modelo frequentemente ligado ao brasileiro é a Mercedes G-Wagon, um dos SUVs mais desejados entre atletas da Premier League. A versão associada ao atacante possui valor estimado próximo de R$1.400.000. O modelo combina luxo, potência e presença visual, sendo considerado um dos veículos mais icônicos do segmento premium. A G-Wagon chegou a ganhar repercussão nas redes sociais após aparecer em vídeos relacionados à rotina do jogador na Inglaterra. Os dois veículos mostram um contraste interessante. Enquanto o Porsche representa velocidade e esportividade, a Mercedes oferece conforto, espaço e versatilidade para o dia a dia. Juntos, eles simbolizam um novo padrão de vida alcançado por Matheus após anos de crescimento no futebol europeu. Luxos. Fora dos gramados, Matheus Cunha desenvolveu um estilo que mistura moda urbana, luxo e elegância moderna. Embora mantenha parceria esportiva com a Nike, é comum vê-lo utilizando peças de grifes premium em eventos, viagens e aparições públicas.
O atacante costuma apostar em roupas de corte moderna, tênis exclusivos, óculos de sol de marcas internacionais e acessórios sofisticados. Mas é nos relógios que aparece um dos maiores símbolos de luxo associados ao jogador. Entre os modelos frequentemente citados está o Patek Philippe Aquanaut em ouro branco, considerado um dos relógios esportivos de luxo mais desejados do mundo. Dependendo da versão e do mercado, o valor pode ultrapassar facilmente a marca de R$500 mil. Outro episódio que chamou a atenção aconteceu quando Matheus presenteou companheiros de equipe durante sua saída do Wolverhampton. A atitude reforçou uma imagem de generosidade e mostrou o padrão financeiro alcançado pelo brasileiro nos últimos anos. Seu estilo pessoal também ganhou destaque nas redes sociais. Barba sempre bem cuidada, roupas ajustadas e visual moderno ajudaram a transformar o atacante em uma referência de moda entre parte do público jovem que acompanha a Premier League. Ficou inspirado? Clica aqui para ver peças em preços acessíveis. Vida pessoal. Por trás da imagem de estrela da Premier League e jogador da seleção brasileira, Matheus Cunha construiu uma vida marcada pela forte ligação com a família e com suas raízes nordestinas. Mesmo vivendo entre algumas das cidades mais ricas da Europa, ele nunca escondeu o orgulho de ter nascido em João Pessoa e de ter passado parte da infância em Baía Formosa, locais que continuam ocupando um espaço especial em sua trajetória. Essa valorização da família ficou ainda mais evidente em 2024, quando oficializou seu casamento com a advogada Gabriela Nogueira, em uma cerimônia luxuosa na Praia da Pipa, no Rio Grande do Norte. O evento reuniu familiares, amigos e diversos jogadores conhecidos do futebol internacional, como Felipe Coutinho, Douglas Luiz, Nelson Semedo e Pedro Neto. A celebração durou cerca de 3 dias e contou com shows de Wesley Safadão, Dorgival Dantas e Camisa 10. Hoje, o casal é pai de Levi e Liz, formando uma das famílias mais acompanhadas pelos fãs do atacante. Apesar da vida pessoal estável e da imagem discreta fora dos gramados, Matheus também enfrentou um momento delicado na carreira. Em dezembro de 2024, durante sua passagem pelo Wolverhampton, acabou envolvido em uma confusão após uma derrota para o Ipswich Town pela Premier League. A situação chamou a atenção da imprensa inglesa e levou a Federação Inglesa de Futebol a acusá-lo de má conduta. Segundo relatos divulgados na época, um funcionário do clube adversário teria tido os óculos danificados durante o incidente. O episódio ganhou repercussão no Reino Unido e se tornou a principal polêmica da carreira do atacante. No entanto, o caso não comprometeu sua valorização profissional nem sua trajetória no futebol europeu. E na Copa de 2026, como você acha que ele está indo? Comenta aqui embaixo. Carreira. Matheus Santos Carneiro da Cunha nasceu em 27 de maio de 1999, em João Pessoa, na Paraíba. Ainda jovem, mudou-se para o Rio Grande do Norte, onde viveu parte da infância em Baía Formosa, cidade que continua ocupando um lugar especial em sua vida até hoje. Sua trajetória profissional começou longe dos grandes centros do futebol brasileiro. Diferentemente de muitos jogadores da seleção, Matheus não passou pelas categorias de base dos gigantes nacionais. Sua oportunidade surgiu através do Coritiba, clube onde chamou atenção pelo talento e pela facilidade para marcar gols. Em 2017, recebeu uma proposta para atuar na Europa e iniciou sua jornada internacional no Sion, da Suíça. A adaptação foi rápida e seu desempenho despertou o interesse de equipes maiores. Pouco tempo depois, transferiu-se para o RB Leipzig, da Alemanha, onde passou a atuar em uma das ligas mais competitivas do mundo. Em seguida, defendeu o Hertha Berlim e consolidou sua reputação como um atacante moderno, versátil e capaz de atuar em diferentes posições do setor ofensivo. O salto seguinte aconteceu quando assinou com o Atlético de Madrid. Sob o comando de Diego Simeone, ganhou experiência em competições de alto nível, incluindo a Liga dos Campeões da Europa. Posteriormente,
foi contratado pelo Wolverhampton, da Inglaterra. Foi justamente na Premier League que viveu uma das melhores fases da carreira. Seus gols, assistências e atuações consistentes fizeram com que se tornasse um dos jogadores mais importantes da equipe inglesa. As boas atuações despertaram o interesse de gigantes do futebol mundial. Em 2025, concretizou uma das maiores transferências de sua carreira ao assinar com o Manchester United, entrando definitivamente para o grupo de brasileiros que atuam em clubes da elite global do esporte. Paralelamente ao sucesso nos clubes, Matheus também construiu espaço na seleção brasileira. Participou de convocações importantes, disputou competições internacionais e passou a ser visto como uma das peças ofensivas da nova geração do futebol brasileiro. Mas o que torna sua história ainda mais interessante não são apenas as transferências milionárias. Ao mesmo tempo em que construía uma carreira de destaque na Europa, Matheus também começava a formar um patrimônio que poucos atletas conseguem acumular antes dos 30 anos a partir dos negócios. E é justamente sobre isso que vamos falar no próximo tópico. Negócios. Ao contrário de muitos atletas que criam marcas próprias ou investem em empresas logo nos primeiros anos de carreira, Matheus Cunha adotou uma estratégia diferente. Até o momento, não existem registros públicos confirmando participação em grandes negócios particulares fora do futebol. Seu principal ativo continua sendo sua própria imagem, e essa imagem se tornou extremamente valiosa. O atacante construiu uma presença cada vez mais forte no mercado esportivo internacional, especialmente após suas passagens pela Bundesliga, La Liga, Premier League e, posteriormente, pelo Manchester United. Essa trajetória abriu portas para contratos publicitários e parcerias com algumas das maiores marcas do mundo. O principal patrocinador pessoal de Matheus Cunha é a Nike, empresa que o acompanha há anos e que frequentemente o utiliza em campanhas de lançamento de chuteiras e ações globais da marca. Entre os modelos associados ao atacante estão versões especiais da linha Tiempo, uma das mais tradicionais do futebol mundial. Além da Nike, sua chegada ao Manchester United ampliou significativamente sua exposição comercial. Mesmo utilizando uniformes produzidos pela Adidas através do clube, Cunha mantém seu contrato individual com a Nike, algo comum entre atletas de elite. Outro ponto importante é a força das redes sociais. Com aproximadamente 4 milhões de seguidores no Instagram, o atacante passou a ser uma plataforma de marketing altamente atrativa para marcas interessadas em alcançar públicos no Brasil, na Inglaterra e em outros mercados internacionais. Essa audiência gera oportunidades constantes de campanhas digitais, ações promocionais, eventos esportivos e ativações comerciais. Sua carreira também é gerenciada pela Bertolucci Sports, uma das maiores agências de representação esportiva do Brasil, responsável por negociar contratos, transferências e oportunidades comerciais para diversos jogadores de elite. Por enquanto, Matheus parece seguir uma estratégia focada em maximizar o valor da própria carreira esportiva antes de expandir para outros setores empresariais. E considerando sua idade e o momento atual no Manchester United, especialistas acreditam que novas parcerias comerciais devem surgir nos próximos anos. Por isso, ele merece o reconhecimento, não é mesmo? Sorte e sucesso para ele! Então, agora vamos conhecer mais sobre o próximo jogador aqui no canal? E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.